Saudações bicolores, torcedor do Papão da Curuzu. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão, né? Vamos repercutir aqui o término dessa rodada do jogo o término dessa rodada, né, que fez com que a vitória do Paysandu, né, pudesse a goleada, né, a gente fala vitória aqui, mas foi muito mais do que isso, né? Foi uma verdadeira conquista, uma verdadeira reviravolta, né, na história, né, do confronto Paysandu e Curitiba, essa goleada que o Paysandu aplicou, né, ao Curitiba, né? E o que foi bacana, cara, foi ver o respeito, né, entre as duas equipes, né? O Curitiba perdeu o jogo, foi goleado em casa, mas em momento algum o Coxa bateu, em momento algum o Coxa foi desleal, né? Assim como também o Paysandu, mesmo vencendo, tratou o jogo sempre com seriedade, do começo ao fim, não menosprezando, muito menos tirando sarro da cara dos jogadores do Curitiba, né? Nem deveria, né, na verdade, fazer algo parecido com isso, né? E galera, assim, o que a gente tem para hoje, né? Primeiro eu queria repercutir com você algumas situações, certo? Que fazem referência ao nosso fim de semana maravilhoso, né? Que essa vitória do Coxa aí, cara, não só tirou o Paysandu da zona momentaneamente, mas proporcionou o Paysandu passar uma rodada inteira ali fora do Z4, né? E só depende da gente agora. Agora só depende do Paysandu permanecer fora desse G4, fora desse Z4, né? Tá? E futuramente almejar uma vaga no G4, já que a gente vem numa ascensão incrível no campeonato, que só é menor do que a do Atlético, o nosso futuro, né, adversário na última partida, né, partida logo depois do Amazonas é contra o Atlético, que é a última partida do primeiro turno, né? E eu falei, galera, né, se vocês quiserem voltar lá nos vídeos anteriores, que o Paysandu sairia da zona do rebaixamento antes do término do primeiro turno. E que se isso acontecesse, o Paysandu teria grandes chances de buscar o acesso, certo? De brigar pelo acesso. Tá legal? Mas não vamos falar de acesso ainda, né? Vamos manter os pés no chão, né? O Paysandu precisa galgar ainda, crescer muita coisa, vencer essas duas últimas partidas aí para se consolidar de fato fora da zona do rebaixamento. Mas vamos por partes, como já dizia Jack Stripador, vamos por partes. Ontem, né? Ontem, domingo, né? Tá? Dia 20/7, nós tivemos duas partidas. Lembrando que o Paysandu jogou dia 19, tá? O Paysandu jogou no sábado, dia 19/7, certo? Tudo bem? E não no domingo. Mas ontem também deveríamos, nós torcedores do Papão, ficar ligado na rodada. Por quê? Porque as duas últimas partidas do campeonato, uma que aconteceu às 16 horas e outra que rolou às 6h30 da noite, às 18h30 da noite, interessavam de forma direta, né, para o Papão da Curuzu, né? A primeira seria Amazonas, né, lá no estádio do Amazonas, lá na Arena, né, Arena Amazônia, Arena de Copa do Mundo. Nós vamos jogar lá com o Amazonas agora, certo? E galera, é o seguinte, essa primeira partida, né, entre Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo, eu adiantei para vocês no meu vídeo anterior, ainda no domingo, né? Tá? Antes, eu gravei aquele vídeo antes deles jogarem, né? E eu adiantei para vocês que o melhor resultado seria, né, uma vitória do Amazonas, certo? E aí o Amazonas não só venceu, como aplicou 3-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Cara, isso foi muito importante. Sabe por que isso foi importante? Porque hoje, né, com essa derrota, o Botafogo de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto, fica na frente apenas do Amazonas,
que permanece na lanterna, mas agora com 17 pontos. E, preste atenção, fez com que o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, né, tivesse o seu saldo de gol diminuído, certo? Hoje, o saldo de gols do Botafogo de Ribeirão Preto é -8. E se a gente for comparar com o saldo do Paysandu, que é -3, certo? -3, tá? Ou seja, o saldo de gols da equipe bicolor, da equipe alviceleste, é maior que o saldo de gol do Botafogo de Ribeirão Preto, tá, pessoal? Lembrando que aquele número negativo que se aproxima mais do zero é maior do que o número negativo que se afasta do zero. Portanto, -3 é maior que -8, tá perfeito, pessoal? Então, -3 é maior que -8. Então, vamos imaginar, prestem bem atenção aqui, vamos imaginar que o Paysandu empate com o Amazonas. O Amazonas fica com 18, o Paysandu vai a 19, que Deus o livre e guarde, né? Bate na madeira aí, que isso não aconteça. Vamos supor que o Paysandu empate. Se o Paysandu empatar em 0-0, o Paysandu provavelmente vai permanecer com o mesmo, na verdade vai permanecer com o mesmo saldo, -3, certo? E todos os outros que estão abaixo têm saldo menor. O Ferroviária, ou a Ferroviária, né, como queiram chamar aí, tem -4, né, é um saldo menor, certo? O Volta Redonda tem -6, é um saldo menor. E o Botafogo tem -8 de saldo, certo? E ainda podemos citar o Amazonas, que tem -7 de saldo. Então, se a gente for olhar, né, o Paysandu, se empatar e os outros empatarem, e essa briga for para o saldo de gols, o Paysandu acaba permanecendo fora da zona do rebaixamento. Deu para entender? Pelo menos se for pelo saldo de gols, né? Então, galera, é muito importante, foi muito importante não só a vitória do Amazonas, que o saldo era pior, né? Ganhou de 3-0, ou seja, recuperou 3 gols de saldo, certo? Recuperou 3 gols de saldo, né? Onde o saldo deveria ser -10, né? Eles fizeram 3-0, o saldo subiu para -7, tá? Então, por aí você percebe, né, o tanto que essa partida beneficiou o Paysandu, né? Tá legal? Ou seja, o Amazonas segurou o Botafogo, melhorou um pouco sua pontuação, não melhorou a posição, mas melhorou sua pontuação na tabela, certo? E manteve ali o Botafogo, né, de Ribeirão Preto na zona do rebaixamento, hoje na 19ª posição, caindo aí 2 posições. No começo da rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto, ele era o primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 18 pontos. E o Paysandu estava logo atrás, em 17º, né? Em 17º. Hoje, né, o Paysandu se encontra em 16º, à frente do Botafogo, né? Não só pela super vitória em cima do Coritiba, mas também pelo desempenho, né, do Amazonas no seu jogo dentro de casa. Beleza? Agora o Amazonas enfrenta o Paysandu, certo? Vamos ver aqui os confrontos, né? A gente pode aqui falar... Ah, sim, antes da gente ver os confrontos, eu preciso falar do jogo das 18h30 da noite, né? Que é entre América Mineiro, que jogava em casa, tá? No Independência, contra a Chapecoense, certo? Tudo bem? A Chapecoense, que na rodada anterior, o time da Chape, olha só, pessoal, para te ver como essa rodada, ela foi muito benéfica para o Paysandu. Ela foi uma rodada assim que surgiu assim realmente para tirar a gente dessa zona do rebaixamento. O jogo anterior
da Chapecoense foi com a cadela de peruca, né? Foi com o time sem rumo, beleza? E eles empataram, né? Ou seja, a Chapecoense, né? Que se eu não me engano, eu não me recordo, mas parece que o Remo buscou um empate. Eu não me recordo aí como foi o decorrer dessa partida. O que eu sei é que eles empataram. Estou vendo aqui na tabela, certo? E aí, pessoal, o que é interessante, né? É que a Chapecoense empatou em casa com a cadela de peruca, né? Com o time sem rumo. E na rodada de domingo agora do fim de semana, foi lá e meteu 1-0 no América. O América que vem numa decadência aí, pessoal. É aí que eu quero chegar. O América vem tanto nessa decadência que se a gente for prestar atenção aqui, o América ele ficou retido com 20 pontos na tabela. O América Mineiro. E hoje o Paysandu tem 18. Então, se o Paysandu vencer o Amazonas e o América tropeçar, por que tropeçar, queridos? Porque se tu fores olhar a próxima rodada, o América Mineiro joga fora com o Cuiabá. E o Cuiabá está na 6ª posição porque caiu 2 posições, com o empate da cadela de peruca e a vitória, né, da Chapecoense. Então caiu ali 2 posições, certo? Hoje se encontra na 6ª posição. Mas está brigando com o G4, assim como esses outros times que eu citei, Chapecoense e Clube Sem Rumo, certo? Tudo bem? Então, presta bem atenção agora. O Paysandu pode, a partir de uma vitória, né, na próxima rodada, além de segurar o Amazonas, que isso é papel nosso, como eu falei na rodada passada, deixa o Amazonas vencer, e se tiver que ser, o Paysandu deixa que o Paysandu segura o Amazonas. A gente não tem que temer o Amazonas jogando na casa deles. Dá para vencer, tem que respeitar, tem que ir para lá com o pé no chão, humildade, com vontade, a mesma vontade que teve contra o Coritiba, ter com o Amazonas. Não é porque o Amazonas é o lanterna que tem que ser menosprezado. Tem que ser tratado como se não fosse nada. Então o Paysandu tem que ir lá com toda a seriedade e buscar essa vitória, perfeito? E aí o que acontece? Olha aqui, presta bem atenção. A gente tem muita coisa para falar nesse vídeo, galera. O Paysandu está a 1 ponto do Operário. E olha contra quem o Operário joga. Atlético Goianiense em casa. Vamos imaginar que o Paysandu, né, vença o Amazonas, que é o que a gente quer, pessoal. Eu sou Paysandu, eu não vou pensar o contrário, né? O Paysandu vence o Amazonas, vai a 21 pontos, certo? Tá com 18, 19, 20, 21. Vai a 21 pontos, tá? Empatando com o Atlético. Aí vai brigar com o saldo. Se você for perceber, o saldo de gols do Atlético, né? E lembrando que o Atlético não empatou no campeonato ainda. O Atlético só venceu e perdeu, né? Nunca empatou, ainda não empatou. Imagina que o Paysandu vai para a última rodada do primeiro turno empatado em pontos com o Atlético, né? Vamos imaginar isso aí. Então, pessoal, se o Paysandu chegar, né, vencer o Amazonas e ir para 21 pontos, o Paysandu pode ultrapassar o América Mineiro e ainda ultrapassar o próprio Atlético, porque ele já tem menos 4 de saldo. E para ele permanecer com 21 pontos, ele tem que ser derrotado. Então, se ele for derrotado, ele pode perder por 1 gol de diferença, que essa é a diferença mínima para uma derrota. E o saldo dele já vai baixar mais, né? Vai ficar ainda, na verdade, o saldo negativo, né? Vai ficar ainda maior, né? Que vai para o saldo de menos 5. E o Paysandu, lógico, vencendo, diminui mais o seu saldo, que é menos 3, certo? Na verdade, aumenta mais o seu saldo, que é menos 3. Beleza, pessoal? Então, é muito importante que o Paysandu vá para esse jogo contra o Amazonas, né?
com toda a vontade de vencer, super motivado, respeitando, né, e jogando com seriedade, né, para que possa sair de lá com um resultado positivo. Ah, você me pergunta, MB, mas se o Paysandu empatar com o Amazonas, para mim, eu volto à minha teoria. Se empatar com o Amazonas, só vai inverter o que eu acho, né? Porque muita gente dizia que o Paysandu poderia brigar pelo empate contra o Coxa e ganhar do Amazonas. Para mim não adianta. Inverter, para mim não adianta. Então, para mim, o Paysandu precisa da vitória ainda. O Paysandu tem que brigar por vitórias. O Paysandu precisa pontuar o máximo nesse jogo, né? Já que é um jogo de 6 pontos. Um empate aí, segura o Amazonas na lanterna, não é bom para eles. E segura o Paysandu, rapaz, segura o Paysandu com 18 pontos. Ou em 16º, ou em 17º, ou até em 19º, papai. Já que o Botafogo também joga na próxima rodada. Para te ver o tamanho da importância desse final de turno para o Paysandu. Assim como a gente pode colher frutos, né, bons frutos desse final de turno, mesmo com essa goleada gigantesca em cima do... Eu falo gigantesca devido às proporções, né, pessoal? Mesmo com essa goleada, a gente pode ir para perto da lanterna, cara. Se a gente empatar esse jogo aí, ou se perder, né? Então eu creio que isso não aconteça. Vamos bater na madeira aqui de novo, né? Então eu vejo uma perspectiva excelente para o Paysandu. Vai depender só dele agora de vencer os seus jogos. Porque agora o Paysandu, mesmo se vencer, mesmo as outras equipes vencendo, elas não ultrapassam o Paysandu, certo? E dependendo ali dos confrontos, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Olha quem a Ferroviária vai enfrentar. A Ferroviária vai pegar o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense está com 23 pontos. O Paysandu vencendo o Amazonas, o Paysandu já vai a 21. Então tá muito perto. Para você ter uma ideia, eu tinha até botado isso em pauta aqui para a gente discutir a distância entre o Paysandu, que é o time que está ali, é o último time, né, fora da zona do rebaixamento, né, é o último time que está fora da zona do rebaixamento. Tem gente que cita como o primeiro, né, é o primeiro time fora. Não é o primeiro time fora. O primeiro time fora é o que é líder, né, é o primeiro time fora, tá? O Paysandu é o último time fora da zona do rebaixamento, é o 16º. Esse é o termo correto, tá? Então, o Paysandu está a 8 pontos da Chapecoense, né? Que é o primeiro, aí sim, o primeiro time, né? Tá? Na verdade, o último também, né? Na verdade, é o último time dos que estão ali no G4, é o último do G4, né? Eu ia falar primeiro time, né? Mas não vem ao caso. É o último time aí dentro do G4, perfeito? Então, pessoal, é 8 pontos, cara. É 8 pontos. E se o Paysandu conquistar 6, na virada do turno, o Paysandu já pode estar brigando por acesso. Aí a conversa vai ser outra aqui no canal. Aí a conversa vai ser outra. Porque se a gente for pensar, se a gente for imaginar o campeonato, se a gente for olhar para o líder, que é o Goiás com 36 pontos, se o Goiás não pontuar mais, ele ainda é rebaixado. Ele não se livrou matematicamente do rebaixamento. E tem muita gente que acha, principalmente torcedor da Cadela de Peruca aí, que o Remo não cai mais. Isso não é verdade. O líder ainda tem chance de ser rebaixado e não atingiu 45 pontos ainda. Ou 43. Tem gente que fala que esse ano vai ter time se livrando do rebaixamento com 43 pontos. Bora ver, né? A gente só vai saber disso de fato quando chegar, porque tá muito equilibrado, pessoal. Tá muito equilibrado. Certo? Tá muito equilibrado. Outro clube aí que tem é o Volta Redonda, né? É o Volta Redonda que vai pegar a Chapecoense, né? Esse jogo aqui não interessa só para nós, esse jogo aqui interessa também, né, para o nosso pequeno rival, né? Então é isso, pessoal. Falar da tabela é isso, né? O que a gente tem que falar aqui?
Sobre a tabela a gente já falou, né? O que a gente vai falar agora aqui, rapidinho, é do mercado da bola, né? Vocês sabem que a gente vai ter que falar disso de novo, galera. Te confesso que eu prefiro que o Paysandu resolva logo essa situação. Transferban, galera. O Transferban vem prejudicando o Paysandu, né? Essa possibilidade de contratar, mas não poder inscrever jogador no BID, né? Para que ele dispute a Série B, que é o único campeonato que o Paysandu disputa ainda, né? Então, se o Paysandu for contratar, tem que contratar para a Série B, né? Esse Transferban está fazendo com que os jogadores evitem vir para o Paysandu, porque eles querem atuar, eles querem jogar, né? E a janela é longa. Tu já pensou se o Paysandu quiser pagar o Transferban com uma semana para encerrar a janela? Olha quantas rodadas esses jogadores vão ficar escanteados, né? Então não dá, Paysandu, bora resolver isso aí, né? Eu sei que nada é fácil, essa dívida é uma dívida alta, né? Parabéns aos envolvidos, né? Mas enfim, cara, tem que resolver. O Meure, né? O Meure, que era um meia, né? Que é um meia, segundo volante, até possível camisa 10 ali, jogando mais avançado na articulação. Para mim, um excelente jogador, né? Que estava negociando com o Paysandu. As tratativas estavam até bem avançadas, né? Inclusive, ele pertencia ao Coritiba. E o Coritiba já tinha, né? Meio que acertado o empréstimo para o Papão, né? Mas agora, né? Houve uma reviravolta, né? Parece que o jogador não defenderá mais a camisa alviceleste do nosso querido Papão da Curuzu, pois, né, acertou com um clube europeu, né? Um clube, se eu não me engano, do Chipre, né? Chamado Apoel, né? Eu já vi esse clube aí disputando Champions League, né? Aí você vai colocar o Paysandu, um time que hoje está brigando para fugir da zona do rebaixamento, né? Eu sei que a gente não vai facilitar aqui a história do Paysandu, porque se eu for falar aqui, meu vídeo vai para mais de... Vai para... Eu vou terminar de gravar esse vídeo só amanhã, né? Eu não vou falar de história aqui. Mas hoje, né, o Paysandu na posição que está. O Paysandu faz uma oferta para um jogador, não podendo inscrevê-lo no campeonato, isso faz qualquer um desistir, né? Já é o segundo. Lembra lá do Dalbert, né? Lembra do Dalbert, que não veio para o Paysandu, né? Trocou pelo América Mineiro, se eu não me engano, né? E agora o Giovanni Meure também não vem mais para o Paysandu, parece que acertou com um clube da Europa, né? E é isso, galera, tá? Uma outra situação aqui para a gente discutir é só finalizar aí a respeito da pontuação do Paysandu. Acreditem se quiser, né? O Paysandu, ele conquistou 14 pontos nessas últimas 6 rodadas, né? O Paysandu hoje é a segunda melhor reação, né? A segunda melhor campanha nas últimas 6 rodadas é a do Paysandu. Só perde para o Atlético, que ganhou 15 pontos, né? Uma derrota, o Paysandu tem 2 empates e 6 vitórias, certo? Minto, o Paysandu tem 2 empates, né? E 4 vitórias, certo? Já o Atlético tem 1 derrota e 5 vitórias, tá? Então essa é a diferença aí nos últimos 6 jogos entre as duas equipes, que vão se enfrentar na última partida do primeiro turno, tá beleza? Pra te ver como a tabela é, né? Incrível. Pois é, pessoal, então eu vou ficando por aqui, né? Mas antes de ir embora, eu não pedi ainda, hein, galera? Eu vou pedir para que você deixe seu like, se você gostou desse vídeo. E eu tô bem, hein, de palpite, viu? Tô bem de palpite. Quem usou meus palpites aí para fazer aquela fezinha nesses 2 jogos do domingo aí, se deu bem, né? Se deu bem porque eu falei, né? Vamos rezar aqui para 2 vitórias, né? Uma da Chapecoense e a outra do Amazonas. E deu certo, né? E é isso, pessoal. Então deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E ao se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nada, nenhuma novidade, nenhum vídeo do nosso canal, para que o YouTube perceba que esse vídeo aqui é relevante. Você tem que deixar o seu like e
ajudar, né, a projetar o nosso canal para que a gente possa conversar, né, com mais pessoas sobre o nosso Papão da Curuzu, porque isso não ajuda só a gente como torcedor, isso ajuda o nosso clube, né, a ser mais conhecido, a ser mais debatido, porque futebol também é isso, né, debater com respeito, com coerência, né, e sem ficar menosprezando o adversário. Um detalhe importante para mim ir embora é que tem gente dizendo aí que o Paysandu venceu a primeira fora de casa. Isso está errado, tá, pessoal? O Paysandu venceu o Coritiba e essa foi a segunda vitória fora de casa, perfeito? A primeira, né, foi quando a gente tirou o Cabaço, né, do nosso pequeno rival da Cadela de Peruca lá no Mangueirão, beleza? Lembra que o mando de campo era deles. Então, essa vitória foi fora de casa. Nós vencemos a primeira fora de Belém. Aí eu vou aceitar essa afirmação. Mas fora isso, essa é a segunda vitória, tá? Fora de casa. Perfeito, galera? Então eu vou ficando por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. Eu fui, até a próxima, pessoal!